eu tenho aqui os meus arquivos de instalação do Laravel, ou seja, todos os arquivos fresquinhos da minha framework. O que eu posso fazer com esses arquivos aqui que acabou de ser criado? Eu vou abrir isso aqui em um novo projeto, eu vou utilizar aqui o NetBeans. Se você utiliza o PHP Storm, ou até mesmo se quiser utilizar um editor como Sublime Text, fique à vontade de utilizar o que você quiser. Eu particularmente vou utilizar o NetBeans, que eu acho que dá uma produtividade muito grande, e o PHP Storm também é muito bom nesse quesito. Mas nessas aulas aqui, eu vou utilizar o NetBeans. Então vou copiar aqui onde está o projeto, copiei ele aqui, posso até fechar essa pastinha. Vou vir aqui no meu NetBeans e vou vir no menu Arquivo, Novo Projeto. Aqui no novo projeto eu vou selecionar PHP, vou selecionar aqui Aplicação PHP com códigos fontes existentes, vou vir em Próximo, vou colocar onde estão meus arquivos, posso simplesmente colar o caminho da minha pasta lá, o nome do meu projeto eu vou chamar de Novidades, Laravel 5.2, a versão do meu PHP eu vou deixar essa padrão e eu posso simplesmente finalizar aqui, para ele abrir meu projeto para mim. Olha só que ele já carregou o meu projeto aqui, está terminando de carregar ele para a gente. E ele aqui no meu caso está mostrando os arquivos que tem extensão .env aqui. Se no seu, por exemplo, não mostra esses arquivos, o NetBeans provavelmente não está mostrando, é porque não está habilitado para mostrar arquivos sem extensão. No caso aqui, .env, arquivos desse estilo aqui. Se a gente olhar aqui, eu não vou explicar agora como que está a estrutura de pasta do Laravel 5.2, que é igualzinha à estrutura de pasta do Laravel 5.1. Isso eu já tenho uma aula também no YouTube, onde eu explico isso aqui detalhadamente. Então você assista essa aula, também vou deixar o link na descrição dessa aula, na descrição do vídeo. E aqui a gente tem toda a estrutura de pastas do Laravel 5.2. O primeiro comando que a gente vai ver como fazer a autenticação de usuário. Para isso eu vou vir aqui na documentação do Laravel para mostrar para vocês como que estuda utilizando, como que você desenvolve um sistema baseado na documentação. Que mais importante do que eu te dar o peixe é te ensinar a pescar. Então eu estou aqui na documentação do Laravel. A gente pode vir aqui, só para a gente ver quais são as novidades que o Laravel trouxe. Vou vir aqui em Release Notes. Vou vir em Laravel 5.2 para ver qual que foi as novidades. Então a gente tem aqui a autenticação de multi-auth, que a gente vai ver isso daqui também. A gente tem a autenticação de scaffolding, que é onde que ele cria a autenticação para a gente, todo o esquema de autenticação. Isso que eu vou mostrar também como que funciona. Implicit Model, Bidwars Groups, Hat Limit e o Array Validation. Tem esses outros aqui também, mas a gente vai se limitar a entender essas novidades do Laravel 5.2 aqui. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como criar um sistema de autenticação. Então eu tenho aqui a instalação do meu Laravel funcionando padrão, ou seja, o jeito que ela acabou de ser instalada. Agora eu quero criar o sistema de autenticação do Laravel. Estou clicando na raiz do meu projeto. Se eu dar um ls-, vou entrar aqui para minha aplicação, cd testes. Lembrando que aqui eu estou dentro do put, eu estou acessando via SSH a minha máquina virtual onde está rodando o Laravel. Eu estou trabalhando no ambiente Vagrant. Vou dar o comando ls-l aqui só para listar para mim todos os arquivos, certo? Eu tenho aqui o PHP Artisan. Vou dar o PHP Artisan que vai mostrar para mim todos os possíveis programas todos os possíveis comandos que eu tenho do Artisan aqui, certo? Tem todos esses comandos aqui possíveis para mim. E olha aqui o primeiro que mostrou para mim aqui, que é o make out. Ou seja, ele cria um scaffolding de autenticação e registro de usuários. E ele já cria também as rotas. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês como que está aqui. Vou abrir aqui, dentro de app, http routes, que é um arquivo de rotas. Olha só que ele está uma rota bem básica. Ou seja, a rota home está simplesmente chamando um arquivo welcome, que é esse arquivo aqui que está dentro de resource. Nossas views ficam dentro de resource, views, e tem aqui o arquivo welcome. E é exatamente esse cara aqui que ele está mostrando no momento para a gente. Até aqui nenhuma novidade, tudo tranquilo. Certo? Observe bem o jeito desse arquivo de rotas aqui agora. Veja também que nas views não tem nada além dessa pasta erros e nem desse diretório vendor. Por enquanto só tem isso. Vou rodar aqui agora então o comando php artisan make out. Então, php artisan make out. Vamos ver o que vai acontecer?
Ele rodou, olha só, ele criou, falou que criou uma view, mostrou o caminho onde criou essa view, criou outra view, o caminho onde ele criou ela, tá aqui o caminho que criou as views, ele criou um home controller e alterou o arquivo de rotas. Vamos ver então se realmente aconteceu isso. Vamos reabrir o arquivo de rotas aqui. Olha só. Aqui dentro ele criou um grupo de rotas aqui agora. Olha que interessante. Ele criou esse cara aqui que não tinha antes. Tem aqui o route, group. Está passando uma middleware aqui, web. Eu já vou explicar o que essa middleware aqui é. Ela é um grupo de middlewares, que é um conceito que a gente vai ver mais para frente. Ele está chamando aqui route out, é onde tem todas as rotas para autenticação, ou seja, rota para autenticação de usuário, rota para registrar um novo usuário. E tem a rota aqui, ó, home, que chama o controller home, chamando o método index. Esse arquivo também não existia, você vê aqui dentro de controllers, ele criou esse controller aqui, ó, que é esse controller aqui. Ele está chamando aqui no construtor esse middleware out, ou seja, todos os métodos desse nosso controller, ele terá que passar pelo middleware de out. O que esse middleware de out é? É um middleware de autenticação. Então aqui o método que ele está chamando, aqui no nosso /home, é esse cara aqui, é um arquivo home. Esse arquivo home é uma view home, que está dentro de onde? Resource, está dentro de resource, views, home.blade.php. Então ele está chamando esse cara daqui. Ele só vai acessar essa página aqui se ele tiver logado. Se eu tentar acessar agora home, vou dar um F5 de replicação aqui para ver como que ficou. Olha só que ele mudou toda a interface dela. Ou seja, ele mudou tudo aqui agora, minha barra. Não é mais... Se a gente olhar aqui, ele mudou aqui o nosso arquivo de welcome. E não é mais o mesmo. Deixa eu abrir ele aqui. Então ele está aqui o nosso arquivo de welcome. Ele mudou aqui o layout dele, tudo mais. E... então, a gente tem que ir o home. Se eu tentar acessar esse /home, ele me redireciona para login. Ou seja, eu tenho que estar autenticado para acessar meu home. Então, vou vir aqui tentar registrar um novo usuário. Se eu tentar registrar um novo usuário aqui, vai dar problema. Por quê? Já vamos fazer o teste aqui. Primeiramente, vou tentar registrar só para mostrar que já está validando certinho também. E já trouxe o cadastro de usuário prontinho, já com as validações certinhas. Então, tentei cadastrar, não foi. Ele falou, o campo nome é obrigatório, o campo e-mail é obrigatório, o campo password é obrigatório. Esse cara aqui, ó, ele está aqui dentro. Esse arquivo ali de cadastro. Ele está dentro aqui de Alt, Register. Então, é nesse cara aqui que tem todas aquelas validações. Aqui onde ele está verificando que se existe o erro, por exemplo, de senha, se existe o erro de senha, ele coloca essa classe aqui, hash error, que é onde que deixa essa div tudo vermelho. E aqui ele verifica, tem o erro, então mostra a mensagem de erro aqui. Mesmo ele faz para os outros também. Tem o erro de e-mail, então mostra a mensagem de erro de e-mail, que é essa mensagem que tem aqui. Então, ele já trouxe o sistema tudo pronto para a gente. Se eu tentar cadastrar ali os dados agora, informar certinho, ele vai continuar dando erro. Já vou mostrar por quê. Então, vou digitar aqui o usuário Carlos Ferreira, o e-mail carlos@especializati.com.br, password, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo, e vou confirmar minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mandar registrar. Ele vai dar um erro aqui. Olha só, ele está dando um erro aqui, falando que meus dados de conexão com o banco de dados estão incorretos. Realmente, são incorretos, porque se a gente abrir nosso arquivo env, que é onde fica os dados de conexão com o banco de dados, a gente vai ver aqui, ó, o dbhost está apontando para esse IP aqui, o database está chamando homestead, username homestead, e o password está passando secret. Isso aqui está errado. Quais são os dados corretos? A gente vai atualizar isso aqui agora. Então, vou vir aqui primeiramente criar um novo database. Eu vou criar ele através do phpMyAdmin. Você cria como você quiser. Vou abrir uma nova aba aqui. Com phpMyAdmin. Lembrando que o usuário, no caso aqui do Vagrant, desse ambiente que eu criei, é root. E a senha é Vagrant. Digitei aqui errado. Certo? Pronto. Vou criar aqui, ó, um novo database. Vou criar via phpMyAdmin mesmo. Quem quiser criar de outras maneiras, fique à vontade. Vou chamar aqui Laravel 5 novidades. Create para criar. Acabou de criar nosso novo database. Posso copiar o nome dele aqui. Só para a gente setar no nosso arquivo .env as configurações. Então, dbhost, eu vou colocar aqui localhost. Podia deixar esse ali mesmo. Localhost. Database. Eu vou colocar aqui o database com o nome que eu acabei de criar. Username é
root, e minha senha de acessar o database é Vagrant, certo? Se eu fizer isso aqui, ainda não vai dar certo porque nosso database não tem nenhuma tabela. Então, se eu tentar rodar aqui, por mais que os dados agora estejam certos, você vai apontar, vou dar um F5 aqui para atualizar, para resubmeter o formulário, vou confirmar aqui a submissão do formulário, ele vai continuar dando erro, falando que a tabela de usuários não existe agora. Olha aqui, ó, a tabela de users não existe. Então, isso aqui está errado. Por que não existe? Porque eu não criei essa tabela. Se a gente vem aqui dentro do nosso arquivo de migrations, tá aqui dentro aqui, eu posso até diminuir aqui para não confundir a gente, está dentro de database, migrations, eu tenho aqui ó, a migration de usuários e a migration de passwords resets, certo? Então, nossa migration aqui de usuários, eu tenho que mandar criar essa tabela. Como que a gente cria uma tabela através de uma migration no Laravel? Posso vir aqui simplesmente no comando php artisan migration. Ele já vai criar para mim todas as tabelas. Como nossos dados de conexão já estão certos, se ele tivesse errado, já apontaria um erro aqui. Como estão certos, ele já criou tanto nossa migration de usuários quanto a de password reset, certo? Então, se eu abrir nosso banco de dados aqui agora, atualizar ele, olha só que já criou a nossa tabela de migrations, a tabela de usuários e a de password reset. Então, está tudo certo até o momento. Agora sim, eu vou atualizar a nossa página e mandar submeter de novo. Vamos ver o que vai dar? Ele cadastrou o usuário, vamos ver se realmente cadastrou. Vou vir aqui dentro de users, está aqui, o usuário Carlos acabou de ser cadastrado. Ele já cadastrou esse usuário Carlos e já criou a nossa senha toda criptografada, conforme a criptografia do Laravel, e está tudo certo. Vou vir aqui dentro de login agora e vou tentar acessar home. Olha só, agora sim ele está acessando. Se eu ver dentro de home aqui, olha só o que ele fez. Ele já mandou aqui para essa home, onde que ele fala, o usuário está logado, ou seja, eu só acesso a home se eu estiver logado, e eu já tenho aqui todas as rotas prontinhas. Se eu ver dentro de login, ele vai mandar para a rota barra, porque eu já estou autenticado. Então isso aí tudo o Laravel já fez para a gente de forma automática. Então eu vou vir aqui dentro de login, se eu ver aqui dentro de register, ele vai deixar registrar, se eu ver dentro de home, está aqui, para mim, a área de acesso restrito, ou seja, minha área home, onde somente o usuário logado podia acessar. Já tem aqui, a gente viu que todo o sistema de autenticação do Laravel está funcionando perfeitamente. Se eu ver aqui dentro de registro, onde eu posso cadastrar um novo usuário, eu posso simplesmente vir e cadastrar um novo usuário. Eu poderia também, dentro de home aqui, sair, ou seja, fazer logoff desse usuário, que é a rota barra logout, que já vem pronta. Tá aí. Lembrando que, deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixa eu fechar esses arquivos aqui, o arquivo.env, register, welcome, o home control, nosso arquivo de rotas. Todas essas rotas, que é a rota barra register, a rota barra login, a rota register, a post login, que é onde que faz a autenticação do usuário em si, a post register, onde que cadastra os dados do usuário em si, estão todos definidos dentro desse método out da nossa classe root. Então isso já está tudo pronto para a gente lá, a gente não tem que preocupar muito com isso. E aqui, para isso tudo funcionar, precisa estar dentro desse middleware de web, que esse middleware de web aqui é um grupo de middlewares, que eu vou explicar mais para frente como isso aqui funciona. Só para exemplificar como que esse cara é, então a gente vem aqui dentro de HTTP, vem dentro de kernel, eu tenho aqui, ó, dentro de web, o meu grupo de middleware groups. Então o meu grupo de middleware web, ele está passando por todos esses filtros aqui, que é esse filtro daqui, esse daqui também, esse daqui também, esse daqui também, esse daqui também. Esse erro aqui não é um erro da aplicação em si, é só meu NetBeans que está apontando esse erro aqui, porque ele não consegue trabalhar com esse sistema de classes aqui, com esse sistema aqui, mas isso aqui não é um erro, pode ficar tranquilo. Então, basicamente, é assim que funciona o conceito de autenticação do Laravel, ou seja, já trouxe para a gente tudo pronto, desde a parte de login, desde a parte de registro. Posso vir aqui agora logar, vou logar aquele cara que eu acabei de cadastrar, que é o Carlos, esse Carlos aqui, vou colocar uma senha errada, vou mandar logar, ele vai retornar para mim falando que as credenciais não estão corretas, vou colocar agora a credencial correta, ou seja, minha senha correta. Tá aí, ele acabou de logar e já me mandou para a rota barra, para a rota home, onde que somente os usuários logados podem acessar. Lembrando que essa rota home, ela está aqui definida dentro do nosso grupo middleware. Tudo que eu for trabalhar com sessão de usuário tem que estar dentro desse grupo web aqui, nosso middleware web. Ele está chamando o arquivo home controller, ou seja, nosso controller home controller, o método index, que está dentro aqui de controllers,
home controller e o método index. Lembrando que todos os métodos dessa nossa classe, ou seja, eles têm que estar autenticados. Por que precisa estar autenticado? Porque no construtor dessa nosso controller aqui, eu estou passando o meter out, ou seja, eu estou falando que todos os métodos dessa nossa classe precisam passar por esse filtro de out. Então, se eu criar um novo método aqui, por exemplo, chamado public function test, por exemplo, ou show. Se eu vier aqui agora e dar um dd no show no usuário, esse dd é o die.png, que ele já dá um die e um var dump automaticamente, já mata a aplicação para baixo. Vou chamar aqui out, user, para ele mostrar os dados do usuário para mim. E eu vou criar aqui nosso camarada então. Então route, get. Eu vou chamar essa rota, vai ser get. Vou chamar ela aqui de show user. Então vou chamar aqui nosso controller home controller. E o método show. Certo? Então vamos chamar a nossa rota ali agora, para ver se vai dar tudo certo. Ele está falando que out não existe, vamos ver por que deu esse erro aqui. Realmente, porque esse out aqui, ó, ele é um método. Lembra que esse método está dentro do nosso arquivo de helpers. Então, e aqui eu vou chamar o user. Todos esses métodos aqui estão dentro do nosso arquivo de helpers. F5 para atualizar, show user. Olha só que já está mostrando os dados do usuário logado aqui. Então assim que eu recupero os dados do usuário, eu vou mostrar só um array para mostrar somente os dados do usuário em si. Então toArray. Certo? F5 para atualizar. Tá aí, está mostrando todos os dados do usuário que está logado para mim. Que é na nossa rota show user. O ID do usuário, o nome, o e-mail, create at e o update at desse usuário. Então tá aí nosso sistema de autenticação do Laravel, que já vem prontinho para a gente já cadastra, a gente já registra, já tem tudo pronto para você trabalhar com a autenticação no Laravel de forma muito simples e bem produtiva.